A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui, graças a Deus, estamos para estudar o Evangelho de Jesus com muito amor no coração. Então vamos ao programa. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre sexo e religião. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32 99932 7758. WhatsApp. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco. Façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, ensina-me a viver em paz. Paz para mim significa ausência de conflitos internos, reconhecimento da minha força interior, disposição para agir e servir, esperança de uma vida mais rica a um progredir infinito. Para encontrar essa paz, pretendo posicionar-me bem perante os acontecimentos e ficar imune às investidas do mal e do egoísmo. E para alcançar firmeza no raciocínio e bondade no coração, preciso de teu permanente amparo e o entendimento de tuas sábias leis. Quero ser envolvida agora pela tua presença, no perfume do teu amor, na claridade da tua luz e no calor da tua alegria. Para tê-los comigo, mentalizo-os penetrando em mim abundantemente até no mais profundo e eliminando as impurezas mentais, orgânicas e espirituais que ainda tenho. Confortada pela tua presença, vou abrindo os portões da paz, onde permanecerei para sempre. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta sobre o assunto da noite, falando sexo e religião. Pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta vem: sofrendo a prova de uma nova existência. Sim, tudo aquilo que ele não concluiu, né, vai voltar para fazer de novo. É como um aluno que repete o ano. Tem que passar pelas mesmas lições novamente, pelas mesmas disciplinas. Então, é assim que acontece com todos. Outra pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? E a resposta é depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A questão 166 do Livro dos Espíritos diz assim: dar-se-á o fato de se isentar alguém de impulsos e inquietações sexuais simplesmente por haver assumido compromissos de natureza religiosa? É, aquela coisa que nós já estudamos sobre o celibato, essas coisas todas. Será que isso acontece? Então vamos lá. Claro que a lógica responde no espírito de sequência da natureza. A criatura que abraça encargos dessa ordem está preocupada ou aceitando para si mesmo aguilhões regeneradores ou educativos, de vez que ordenações e providências de caráter externo não transfiguram milagrosamente o mundo íntimo.
Temos que entender, sim, se esse celibato for por vontade própria, né, por escolhas, tudo bem. Agora, aquela coisa que as pessoas mergulham, às vezes, no celibatário sem ter a mínima vocação, é claro que não funciona, e a gente sabe, e está cansado de ver isso aí, dos problemas sérios, principalmente na área sexual. Porque o espírito não está comprometido, né, com aquela nova situação. Aqueles que voluntariamente, por amor e dedicação à religião, se penalizam, obviamente, né, mas eles conseguem vencer. As realizações da fé, por isso mesmo, se concretizam à base de porfiadas lutas da alma de si para consigo. Ninguém se burila de um dia para o outro. É fato, a natureza não dá saltos, né? Então as coisas acontecem num processo até muito lento, devido ao nosso grau de entendimento, de maturidade. De que modo alienar condições inerentes à própria vida do espírito, acalentadas no curso das eras, tão somente em função de afirmativas verbais? As afirmativas verbais nem sempre são verdadeiras, são de acordo com o que a pessoa utiliza no dia a dia, com seus atos. E entendendo-se que as leis do universo só não destroem o instinto, mas transformam-no em razão de angelitude, na passagem dos erros pelos mecanismos da sublimação, de que forma exigir a extinção dos estímulos genésicos em alguém tão só, porque esse alguém se consagra ao serviço divino da fé, quando esses mesmos estímulos são ingredientes da vida e da evolução criados pela mesma providência divina para a sustentação e elevação de todos os seres? Essa pergunta, né? Será que somente o serviço da fé vai me fazer melhor, ou vai fazer com que eu não tenha desejos, ou coisas dessa natureza? Não. São provações que todos temos que enfrentar, principalmente aqueles que feitos por escolhas. Compreendida a inabilidade dos problemas sexuais nas individualidades representativas das ideias religiosas no mundo, é mais que razoável considerar essas individualidades, em grande maioria, solicitarem para si próprias os controles de feição moral que transitoriamente se vinculam no tentame de extraírem deles o proveito máximo a favor de si próprias. Então está aí, é o esforço máximo, né, para que o espírito vença essa nova etapa. Então, efetivamente, espíritos superiores e já erguidos a notável campos da elevação unicamente por amor e sacrifício, tomam assento nas organizações religiosas da Terra, volvendo a reencarnação em atividades socorristas nas quais impulsiona o progresso dos seus irmãos. Então, vejam só, o progresso de todos nós estão ali entrelaçados. Aqueles que estão na dianteira auxiliam os que estão na retaguarda, né? E por conseguinte todos ajudam. Por exemplo, nós aqui estamos ajudando através da mensagem passada pela internet, pelo rádio. Somos ajudados também através de muitas palestras que assistimos, de companheiros outros que conhecem mais do que nós, enfim. Sempre nós temos auxiliares. Eu sempre gosto de dizer que Deus instrui o homem através do próprio homem. Isso é um fato. Esses missionários do devotamento vibram em faixas de amor, sublime quase sempre, inacessível à compreensão dos seus contemporâneos. Não ocorrem análogas circunstâncias entre aqueles outros que renascem sob regime disciplinar, requisitados por eles, contra eles, de vez que grande número desses obreiros das ideias religiosas, reencarnados em condições de prova, demonstram dificuldades e inibições múltiplas no corpo e na mente, quando não sofre exagerada tendência aos desvarios sexuais. Então, vejam só, quando não sofre exageradas tendências aos desvarios sexuais. Acontecem com muitos religiosos. Tendências essas que habitualmente os mantêm recolhidos ao medo de qualquer expansão afetiva, temendo as manifestações do amor e basta às vezes condenando indebitamente os companheiros da humanidade, pelo ato de se acomodarem às uniões respeitáveis e dignas. Na generalidade, receiam a si próprios e censuram os semelhantes no impulso inconsciente de lhes copiar a independência e a conduta. Então daí surgem os incidentes menos felizes. Quantas vezes em que vemos expositores ardentes e apaixonados dessa ou daquela ideia religiosa, tombam em experiências emotivas muito mais complicadas e deploráveis do que aquelas outras
que eles próprios reprovavam no caminho e na vida dos outros companheiros. É muito fácil, né? Apontar o dedo para os outros, mas você pode ser vítima do seu próprio julgamento. E André Luiz já fala que é uma das provas mais difíceis que o homem passa é da sexualidade. Quantos missionários que chegaram aqui com missões dignas realmente e se perderam, caíram de todas as ordens religiosas, né? Temos que ficar atentos com relação a isso, porque é perigoso. E as tentações, elas existem sim. Não no sentido demoníaco, né? Mas acontecem provas duras que o espírito tem que passar. Aliás, registre-se que o fenômeno é mais que justo, porquanto, aceitando os distintivos de determinada seara religiosa, o espírito impõe a si mesmo um fator de frenagem e autopoliciamento. Então, pode ter sido escolhido pelo próprio espírito passar por essa prova, né? Justamente porque talvez tenha desregramentos de outras vidas, aí faz uma escolha dessa para poder se disciplinar, né? A gente não sabe, nada é imposto, os espíritos escolhem as provas e também não há como se dizer, fulano está passando isso porque fez isso ou aquilo na outra reencarnação. Eu estou fazendo uma suposição que eles podem ter escolhido essa prova para se redimir de talvez outras reencarnações terem tido desregramentos sexuais. Não sei. Sem que as marcas exteriores de fé signifiquem mais que um convite ou um desafio que se aperfeiçoe de acordo com os princípios de acrisolamento que abraça. Então, a gente sabe que as provas, muitas vezes nós escolhemos e de acordo com aquela necessidade que nós temos. Mas nós nunca vamos programar como espírito uma reencarnação sem a ajuda da espiritualidade maior. Então, pode ser que se escolha esse tipo de vivência justamente para ter uma prova a vencer, né? Instruções religiosas exteriores não alteram de improviso os impulsos do coração, conquanto se erijam em fortaleza de luz, amparando a criatura que a elas se acolhe para o serviço de autoaprimoramento. Então, que está falando aqui, as instruções religiosas exteriores não vão alterar o que você pensa ou você sente, né? Por isso que a gente vê muitos religiosos até largando a batina, porque o imperativo do amor falou mais alto. Isso não quer dizer que eles estão errando. Quer dizer que é uma prova. Nós estamos diante sempre dos desafios na nossa frente. Então, nem sempre a gente vai seguir o curso daquilo que a gente programou. Mas o que é importante em qualquer situação nossa é de vivenciar o amor, o respeito, seguir os ensinamentos de Jesus, sendo ou não religioso. Então, o que importa para nós, como nós vamos viver a nossa reencarnação. Então, se foi um religioso largou a batina por causa do amor, que ele vá seguir os ensinamentos de Jesus, já que ele até se preparou mais que muitos outros. E o que ele vai fazer? Procurar fazer a reforma íntima e procurar, na medida do possível, amar o próximo. Fazer caridade, seja material, seja moral, né? Então, qualquer professor na Terra há de se identificar com os alunos no campo das experiências naturais do cotidiano, a fim de que a estabeleça entre eles o fio da compreensão mútua, unindo vanguarda e retaguarda dos esforços para a escalada do grupo ao conhecimento. É o que a gente vê, né? Um professor terá seus alunos, ele vai passar as experiências dele, né? Mas lembrando que ele também pode adquirir experiência através da vivência com seus próprios alunos. Todo relacionamento tem essa condição das trocas, né? Trocas de conhecimento, trocas de afetividade, trocas de maneira com que você encara a vida, né? Tendo a noção clara de que nós estamos juntos não é por acaso e que precisamos conviver em paz, conviver em harmonia, conviver
de uma maneira em que nós possamos levar os nossos talentos para as outras pessoas e também aproveitar do talento das outras pessoas. Um anjo e uma equipe de criaturas humanas não entrariam em relacionamento ideal para rendimento ideal do ensino. É claro, um anjo, no caso, seria um espírito mais puro, né? E ele não vai ter a mesma convivência, a mesma vivência de que nós estamos aqui, por exemplo, no planeta de provas e expiações, na Terra, para a gente ter, então, a condição de crescer espiritualmente. Mas a gente tem que entender que é a oportunidade, qualquer relacionamento que a gente tenha com espíritos superiores, principalmente, é que nós vamos sair ganhando se nós aproveitarmos a influência deles, se nós aproveitarmos aquilo que ele possa trazer para nós, nos ajudando a crescer espiritualmente. À vista disso, somos nós mesmos, espíritos endividados ante as leis do universo, e nos enlaçamos uns com os outros, encarnados e desencarnados, aperfeiçoando gradativamente as qualidades próprias e aprendendo à custa de trabalho e tempo como alcançar a sublimação que demandamos em marcha laboriosa para a conquista dos valores eternos. Então nós sabemos que nós estamos reencarnados com esse objetivo, o objetivo do crescimento espiritual. E para com isso, nós vamos conviver com outras pessoas, né? Nós vamos lembrar da parábola do trigo e do joio, né? Quando o Senhor plantou o trigo, à noite veio o inimigo e plantou o joio. O que quer dizer à noite o inimigo? É quando a gente abre portas para negatividade, né? Não vigiando o nosso pensamento nem palavras nem ações, a gente pode ser influenciado por espíritos negativos. Então, à noite veio o inimigo, plantou o joio. E aí, os empregados perguntaram ao Senhor, vamos arrancar o joio? Ele disse, não, deixar-os crescer junto, porque são exatamente iguais. Então, naquele momento, o joio, que foi plantado o joio e o trigo são parecidos. Então, eles têm que crescer juntos para haver a diferença e depois, sim, tirar o joio. Mas enquanto isso acontece, enquanto esse crescimento acontece, o que na realidade acontece? Que é a representação do que nós estamos falando. É a convivência, o aprendizado. Então, trigo e joio convivendo juntos, uns vão aprendendo com os outros. O joio vai aprendendo como deve ser trigo e o trigo percebendo que não deve agir como joio. Então, a grande escola realmente da vida é essa convivência, deixar-os conviver juntos. Porque um vai ensinando o outro. Qual o objetivo disso? De nós caminharmos na procura do crescimento espiritual, da reforma íntima, da gente aproveitar a nossa reencarnação. Então nós estamos juntos, não é por acaso. Então essa é como diz aqui, a marcha laboriosa para conquistar os valores eternos. Porque nossos bens que nós vamos levar para a espiritualidade são os bens que não são materiais. São as virtudes que nós vamos adquirindo. Então a convivência com as outras pessoas vai nos dando possibilidade de melhorar. Quando a gente procura fazer nossa reforma íntima e entende que precisamos amar o próximo como a nós mesmos, fazendo tudo que for possível no sentido da ajuda material ou ajuda moral. E aí nós vamos aproveitando, né, a nossa reencarnação e aí a gente vai crescendo espiritualmente. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Então a gente vai ver aqui que isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16 do capítulo 10. E que nós, então, não podemos julgar ninguém. Nós somos afeitos a erros. Como é que a gente vai apontar o defeito do outro? Uma vez eu vi num caminhão uma frase que eu achei muito interessante. Não aponte meus defeitos com seu dedo sujo. Então você não pode
de maneira nenhuma, estar preocupado com o outro, como ele está vivendo. A gente, quando toma conta da nossa vida, já é difícil. A gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar, para que a gente não caia em erro. Então, o que é o vigiar? É a gente procurar ter pensamentos bons, palavras e atitudes boas. Por isso que Emmanuel nos chama a atenção. Nós devemos nos tornar bons. Porque quando a gente já é uma pessoa boa, tudo que emanar de nós é bom. Pensamentos, palavras, atitudes, né? Então é muito importante a gente entender isso. Que nós todos temos problemas, nós não podemos julgar o comportamento de outras pessoas, porque a gente não sabe qual foi a trajetória de outras vidas, o que ela passou nessa vida e por que ela está agindo assim. Quando a gente pode, a gente ajuda, sem julgar, né? Então, companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstendo-vos de censura e condenação. É isso. Não podemos julgar ninguém, não podemos condenar ninguém pela atitude que tem. Se pudermos ajudar, muito bem, mas criticar e querer influenciar outra pessoa para agir de acordo com a nossa cabeça, não está certo. Então a gente não pode criticar ninguém. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento dos climas do planeta, estamos emergindo do passado multimilenar, em que as tramas da alma se entrelaciam em labirintos de sombra, de situações que nós não podemos julgar. Então, para que a bênção do aprendizado se nos fixe no espírito, não podemos julgar. Ainda assim, achamos-nos todos nós muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Isso aí. Não podemos criticar. Se pudermos ajudar, muito bem. Senão, vamos ficar calados. Sobretudo, compadecemos-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Então, ninguém pode julgar o outro, porque estava agindo dessa forma ou da outra. Sabe lá se amanhã nós vamos cometer o mesmo erro? Então, a gente não sabe a trajetória de cada um. Vamos esperar e silenciar. Se eu puder ajudar, tudo bem, mas não posso presumir que as pessoas vão agir do jeito que eu quero. Calai vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Então, é aquilo que eu falei, não podemos julgar como a pessoa está agindo, porque nós temos os nossos defeitos. Então, muitas vezes a gente vai apontar o defeito do outro, dali a pouco vamos fazer do mesmo jeito. Então, é melhor, como diz ali, esperar e silenciar. Somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos, simultaneamente. Aquele das inteligências corporificadas no plano físico e aqueles outros das inteligências desencarnadas que se domiciliam nas regiões da mesma terra que habitais, disputando convosco, tanto quanto igualmente entre si, a aquisição de recursos substanciais da evolução. Então, estando encarnados e desencarnados, nós temos o mesmo objetivo: crescer espiritualmente, fazer reforma íntima e buscar esse crescimento espiritual. Então, não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias e cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular em matéria de amor, reclamando compreensão. À vista disso, muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem, ao passo que muitos dos nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, de que nos desvencilharemos um dia. Se nós erramos, nós vamos consertar. Por isso a benécia da reencarnação. Eu erro hoje, mas tenho oportunidade de numa próxima acertar. Abençoai e amai sempre. Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas. A gente pergunta, será que eu não faria o mesmo? E após verificar se estáis em condições de censurar alguém, escutai no âmago da consciência o apelo inolvidável do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é isso.
cabe a nós amar. Amar incondicionalmente e fazer, então, sempre o bem. Entendendo, como disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu me amo, eu procuro fazer a minha reforma íntima e crescer espiritualmente. E quando eu me amo, eu tenho condição de amar o outro. Então, vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, auxiliá-lo dentro do possível, de forma material ou moral, aí eu estaria amando a Deus. Então, essas reflexões são muito importantes para nós, que nos faz crescer como pessoas. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O homem de boa vontade. A jovem mãe se aproximou do leito do filhinho. Ela queria tanto que o filho crescesse e concretizasse os seus sonhos. Entretanto, a leucemia o estava matando. Lembrou-se de que um dia o filho lhe dissera que queria ser bombeiro quando crescesse. Ela foi ao corpo de bombeiros local na cidade de Phoenix, Arizona, explicou a situação do filho a um bombeiro de enorme coração chamado Bob. Seria possível, perguntou, meu filho de 6 anos dar uma volta no carro de bombeiros em torno do quarteirão? Nós podemos fazer muito mais, respondeu Bob. Se estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã na próxima quarta-feira, nós faremos dele um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir ao quartel, comer conosco, sair para atender às chamadas de incêndio. Se você nos der as medidas dele, conseguiremos um uniforme verdadeiro, com chapéu, com o emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo igual ao que vestimos e botas. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto Billy, vestiu-o com o uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado ao quartel central. Ele estava muito, muito feliz. Acompanhou os 3 chamados que aconteceram naquele dia e saiu no caminhão-tanque, navando os paramédicos e no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Até foi filmado pelo programa de televisão local. Com o seu sonho realizado, Billy ficou tão contente que viveu 3 meses além da previsão dos médicos. Uma noite, a enfermeira-chefe começou a chamar toda a família ao hospital. Billy estava morrendo. Ela se lembrou do passeio com os bombeiros. Por isso, ligou para o quartel e perguntou se um bombeiro poderia fazer uma visita rápida ao garoto. Com certeza, ele ficaria feliz. O chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer muito mais do que isso. Estaremos aí em 5 minutos. Quando você ouvir as sirenes e ver as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E por favor, abra a janela do quarto dele. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada Magiros chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde estava o garoto. 16 bombeiros subiram pela escada e, com a permissão da mãe, abraçaram e saudaram o melhor bombeiro de todo o quartel. Billy deu um sorriso tímido e perguntou: sou mesmo um bombeiro? E ante a afirmativa sorridente do chefe dos bombeiros, Billy fechou seus olhos pela última vez. O mestre de Nazaré ensinou: se alguém te obrigar a dar 1000 passos, vai com ele mais outros 2000. Ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Reflitamos a respeito e nos perguntemos como temos respondido aos pedidos de nossos amigos, filhos, parentes e da comunidade em geral. Que tal começarmos a colocar em prática em nossa vida a frase: eu posso fazer mais do que você me pede? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos a postos mais uma vez, pedindo ao Senhor as suas bênçãos em forma de luz, auxiliando a todos nós no programa e os queridos irmãos ouvintes, porque precisamos de paz, não a paz do mundo, mas somente essa paz que pode nos dar, Senhor, que consola nossas almas muitas vezes aflitas, em
desespero em alguns casos, mas nós espiritistas temos a certeza da imortalidade, que tudo passa. Sempre depois de uma noite tempestuosa e escura haverá sempre um novo amanhecer, e nós estamos aguardando ansiosos para chegarmos um dia à condição de espíritos angélicos. Este é o nosso propósito, Senhor, ainda que para tanto possamos gastar milênios e milênios, mas essa é a nossa destinação. Que o Senhor nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez agradecidos por ter participado do programa e pedindo a Deus que traga paz para cada um de nós, para o Brasil e para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.